Oi, gente! Eu sou a Nicole. Eu sou a Natália. Nós somos alunas do segundo ensino médio e vamos fazer nosso primeiro podcast com a professora Vanessa. E hoje estamos com um tema muito especial para a professora Vanessa, que recebemos lá na nossa caixinha de perguntas do Instagram. Aproveitem e sigam nossas redes sociais, sim.cast. E vamos para a nossa primeira pergunta. Quais foram suas maiores conquistas entre pessoal e profissional? Bem, pessoal, ser quem eu sou, né? Eu sou uma construção de uma sociedade que é uma sociedade machista e consegui ao longo da vida construir uma identidade em que eu pudesse conviver nessa sociedade e ter sido mãe. Eu acho que a minha maior conquista é ser mãe de duas meninas lindas e isso me dá força todos os dias. Então, minha maior conquista pessoal é ser mãe e ser quem eu sou, e profissional, ser professora. Eu sou uma pessoa que vim de uma família muito pobre, comecei a estudar muito tarde, as oportunidades foram poucas, mas o meu maior orgulho é estar andando pela rua e ouvir de um aluno: Pro, consegui, entrei numa universidade, estou num bom emprego, e eu recebo esse presente todos os dias. Então, para mim, a minha maior conquista profissional é exercer uma profissão em que eu sou muito feliz e que sou presenteada todos os dias. O que você sonhava em cursar na faculdade no passado? Como toda criança, eu comecei sonhando ser professora, né? Queria ser professora. Depois eu comecei a sonhar com medicina. Meu grande sonho era ser psiquiatra. Eu sempre gostei muito da saúde mental, mesmo não tendo cursado, eu ainda leio muito sobre, mas a vida foi me levando para outros caminhos. Não me arrependo, mas foi uma grande paixão. Medicina era assim um grande objetivo, mas é aquilo, né, gente? Uma família muito pobre, sem condições. Infelizmente nós não tínhamos tantos acessos como a gente tem hoje, então foi impossível. Mas hoje não sairia da minha profissão, continuaria professora. E você faria hoje em dia? Não faria. Hoje eu acho que não é a questão de idade, já estou velha, não é isso. Mas eu me encontrei tanto dentro da educação que eu não me vejo fazendo outra coisa. Então eu não tenho mais espaço para outra profissão. Tanto é que todas as formações elas são voltadas para a educação. Eu prefiro me especializar em que eu estou fazendo do que de repente me aventurar numa nova empreitada. Então é isso. Aproveitando o assunto, o que levou a senhora a virar professora e quais suas inspirações? Primeiro que as minhas inspirações foram meus professores, né? A primeira universidade que eu cursei, eu tive contato com professores maravilhosos que me servem até hoje de inspiração. Essa questão do estar com jovens surgiu dentro de uma igreja evangélica na qual eu fazia parte e atuava com um grupo de jovens. E aí eu percebi que eu tinha bastante habilidade, mas até então não tinha essa cereja do bolo que eu encontrei com os professores, né? E aí eu tinha essa habilidade, atuei com direitos humanos e eu sempre tive essa facilidade de compreender as ideias, esse universo da juventude. E aí eu juntei o útil ao agradável, fiz a primeira formação em teologia e descobri, né, que a sociologia era uma paixão, depois que a geografia era outra paixão. E aí eu fui me descobrindo, mas tudo isso surge com os meus professores e com vocês, né? Esse contato com os jovens que me dava vontade todos os dias de estar inserida num projeto social. Trabalhei, né, em casas onde crianças ficavam em situação de vulnerabilidade e não tinha dificuldade de lidar com eles, né? E a grande maioria fala: nossa, lidar com jovens é tão difícil. E eu percebi que, sendo professora, eu teria esse contato diário e isso me motiva todos os dias, né? Vocês dão vida pra gente, né? A gente se renova todos os dias. Então, a inspiração nasceu por parte disso, contato com a juventude e os meus professores que foram minha maior inspiração. Como foi a sua infância de modo geral? Você enfrentava muitas dificuldades? Sim, porque eu venho, né, de uma família que, é claro, muito machista. E eu sempre gostei muito de brincadeira de meninos, né? Inclusive eu joguei bola na adolescência e eu tinha essa resistência por parte, né, do meu pai, que ele não gostava, né, que eu brincasse. E todos os meninos do bairro gostavam, assim, né, que, poxa, a gente foi criado juntos, a gente tem amizade até hoje. A gente brigava por bola, mas estavam sempre lá no portão: cadê a Vanessa? Cadê a Vanessa? Então era isso, né? Eu também enfrentei isso na infância, mas eu tive uma infância muito difícil, muito complexa, pais separados,
Mas eu, como eu disse no começo, eu fui me reconstruindo e eu adorava, né? Adorava estar com os meninos e brincando com eles, as brincadeiras de meninos. E você vê, isso não mudou. Sou uma menina, sou uma mulher. E qual que é a importância do Dia Internacional da Mulher na sua visão como educadora? Fundamental, né? Trazer à sociedade essa reflexão de que nós estamos sendo silenciadas, assassinadas, é importante. Eu sei que é só um dia, né? Muita gente fala, ai, todos os dias são os dias, né, o Dia das Mulheres, mas eu acho que ter essa reflexão, esse tipo de trabalho, por exemplo, nas escolas, nas empresas, é importante porque chama a atenção da população. Um dia para marcar essa reflexão é fundamental. Haja vista que o ano de 2025 nós tivemos um aumento gigantesco de feminicídios, houve um aumento de 300% na morte de mulheres. Então é super importante, é um momento de reflexão, é um momento de discussão, é um momento de repensar a sociedade em que estamos inseridos e de trazer soluções práticas para o nosso dia a dia. Nas escolas, os meninos ajudam esse processo e ouvem relatos, né? Às vezes o relato da família, às vezes o relato da própria menina, essa troca que existe nesse dia, nessas ações que são feitas, é fundamental. Traz uma reflexão, é um dia que é focado na nossa luta, eu acho fundamental. É claro que isso não seja somente neste dia, que a gente possa trazer essa discussão todos os dias para a sala de aula, para as nossas casas, para o nosso grupo de amigos, mas se nós temos esse dia para tal, nós temos que usufruir desse direito. E qual foi o momento mais difícil da vida que você viveu por ser mulher? Pois eu acho que dificuldades como mulher são todos os dias. Quando a gente está no volante de um carro, quando a gente está no mercado de trabalho, mas eu acredito que a maternidade me impossibilitou de chegar em algumas funções no mercado de trabalho, porque algumas empresas, elas de fato têm uma certa resistência em contratar mulheres que já são mães. E em algumas entrevistas eu ouvia, tá, mas isso quando elas eram pequenininhas, mas e se adoecer? E se tiver febre, o que você vai fazer? Então, o nosso trabalho está sempre vinculado à nossa função como mãe, como mulher. Não enxergam a gente como profissional no mercado de trabalho. É claro que hoje eu estou numa empresa que me possibilita isso, mas quando eu fui, de fato, enfrentar o mundo corporativo, eu tive essa dificuldade. E isso, para mim, foi um grande enfrentamento, porque em nenhum momento observava-se a minha capacidade, mas sim era visto que essa profissional é mulher, é mãe e ela vai faltar no serviço. Então esse foi um grande desafio e também as questões do dia a dia da violência, né? Certa vez eu enfrentei uma violência no trânsito, eu fechei um homem, ele se achou no direito de descer do carro e vir até a minha porta me ameaçar. Então foi muito assustador, um homem de 2 metros de altura e ninguém ao redor parou para me ajudar. Então foi uma situação constrangedora, fiquei com muito medo e por isso que eu digo, né, quando eu falo do volante, né, porque estar atrás de um volante de um carro, eu todos os dias enfrento, né, e olha que eu não sou uma motorista ruim, gente. E os homens têm essa competição com a gente, né? A gente não pode ser igual a eles. E na verdade a nossa busca é igualdade e não ser melhor. Então o maior desafio é a violência e essa questão profissional, que não enxergaram em mim a profissional, mas somente a maternidade. Quais ações a gente pode tomar para apoiar as mulheres em nossas comunidades? Muitas. Primeiro, as meninas, né, podem partir do princípio da sororidade, né? Nenhuma mulher é rival, né? Todas nós estamos, como dizem aí, no mesmo barco. Todas nós estamos sujeitas às mesmas violências. Então, partir desse princípio, nenhuma mulher é rival, concorrente, inimiga. Eu acho que falta a sociedade, as meninas, as mulheres, entenderem que juntas a gente fortalece, né, essa luta. Então, primeiro, enxergar na outra esse mesmo sofrimento que muitas vezes você tem, né? Quando você vem para a escola, que você ouve alguns absurdos na rua, homens mais velhos faltando com respeito, isso todas nós passamos, né? Então, eu acho que é importante a sororidade
E vocês, meninos, entender que a luta não é por superioridade, é por igualdade. A gente também quer andar pelas ruas com tranquilidade, usando nossas roupas, nós queremos ser respeitadas, nós não queremos apanhar por conta de ter nossas opiniões, por querer, de repente, fazer o que vocês fazem. E eu acho que as ações que os meninos podem, de fato, exercer é estudar para compreender esse universo e lutar por políticas públicas que defendam a gente. Eu acho que a juventude pode sim estar inserida dentro do universo político, cobrando, exigindo. Eu acho que já é um começo e dando conforto às meninas, né? Quando você perceber que uma menina não está confortável no ambiente, você ser o primeiro a dizer, olha, isso não é legal. Quando o seu colega chegar para você e fizer um comentário absurdo, que você seja o primeiro a dizer, olha, para com isso não está certo. Porque o que a gente percebe é que muitas vezes vocês vão aceitando e esse ciclo continua. E é uma violência. Quando você beija uma menina, você está com uma menina, você sai com uma menina, você chegar na escola e aí você faz questão de dizer para todo mundo que você esteve com ela, expondo ela ao ridículo. E quais são os principais desafios enfrentados por mulheres em diversas regiões? Então, mais do que citar o espaço geográfico, é importante citar as questões sociais, né? Mulheres pobres vivem alta vulnerabilidade, né? Sofrem muito mais violência, porque nós sabemos que a mulher que possui um emprego, né, a mulher que está bem estabilizada financeiramente, que tem uma estrutura familiar, uma base familiar, ela tem recursos para se desvincular de um homem agressivo. Não que as pessoas que têm melhores condições financeiras, as mulheres, não vivam essa forma de violência, esse tipo de violência. Não, elas também enfrentam. Mas, de uma certa forma, é muito mais fácil você constituir um advogado, você alugar uma outra casa, quando você tem recursos financeiros. Então, a mulher pobre enfrenta maior dificuldade em relação à violência doméstica, e também a gente não pode esquecer a questão racial, né? As mulheres pretas e pardas são as que mais enfrentam as violências, seja ela a violência patrimonial, a violência física, psicológica. Então, as mulheres negras são sim, é só avaliar os índices que estão disponíveis na internet, são as que mais sofrem com a violência. Lembrando que isso é o racismo estrutural e ele acaba maximizando o feminicídio e a violência contra a mulher. Então, o machismo ele encontra força na pauta racial também. As mulheres pretas e pardas são as maiores vítimas do feminicídio. E quanto às mulheres que cresceram em um ambiente que normalizavam a violência doméstica? Pois é, isso é uma luta nossa, né, de professores, principalmente na área de humanas, de mostrar que violência é violência. E nós sabemos que muitas não dimensionam o que estão vivendo. Infelizmente, eu percebo, até mesmo nos relacionamentos entre jovens, às vezes você vê lá o casal, o menino manda calar a boca, puxa o braço da menina, belisca, puxa o cabelo, e quando você faz a sinalização, olha, isso não é legal, ela fala, não, mas ele me ama. Quando existe o sentimento de posse, né, do casal, o homem diz, você não pode isso, você não vai ali, você não vai conversar com a sua amiga. Isso é violência, gente. Isso está normalizado na nossa sociedade. Para finalizar, você gostaria de deixar alguma mensagem para as mulheres nesse dia? Gostaria. Busquem apoio, né? E vocês, meninas, se fortaleçam, se ajudem. Essa luta é nossa, é sororidade. Não cale, busque ajuda. Se aconteceu algo na escola, vocês têm aí pessoas para ajudá-las. Se aconteceu alguma coisa na rua, conversem com seus pais, busquem ajuda. E vocês, meninos, humanidade. Olhem pra gente como pessoas, não como objetos, como algo incômodo na sociedade. O que nós buscamos são direitos iguais, não superioridade. Esse não é o nosso objetivo. A luta não é para ser superior, e sim ter os mesmos direitos de ir e vir e de existir. Então, que essa luta continue, que vocês, meninas, se empoderem, entendendo que vocês são fundamentais para que essa sociedade permaneça e continue. E se ajudem, vocês não são rivais, vocês precisam umas das outras. É isso.
Bom, gente, nossa entrevista em especial ao Dia das Mulheres acaba aqui. E gostaríamos de agradecer a professora por ter participado e também gostaríamos que você seguisse nosso Instagram, YouTube e a novidade, né, o TikTok. Esperamos que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau. Até o próximo episódio.